Amém, queridos. Que bom estar aqui nessa noite para juntos adorarmos e celebrarmos o nome do nosso Deus, não é? Como é precioso, como é precioso. Tem vários irmãos aí que estão conosco nessa noite. Quero lembrar da Dona Elfrida, que foi membro dessa igreja. Irmã Alíria, lá em Pingueira. Alíria, Deus abençoe, querida, tua casa também. A Márcia Lima. Obrigado, Márcia. A Elaine também, Elaine Noldin. Caputini. Deus abençoe vocês, queridos, e a todos quantos nesse momento estão com seus lares abertos. Quero também cumprimentar a Daviane lá em Cascavel, cumprimentar a Fabiane lá em Foz do Iguaçu, cumprimentar a Bernadette lá em Formiga. Olha, está indo para longe, né? Glória a Deus, queridos. Como Jesus é bom, não é? Como Jesus é bom. Muito bem, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no livro primeiramente no livro de Provérbios, no capítulo 3. Eu quero ler contigo 2 versos apenas. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Eu só quero ler com você e em seguida já vai estar aparecendo embaixo aqui, né, do lado as contas da igreja, por conta dessa situação aí de pandemia e desse isolamento social, né, nós não estamos podendo estar juntos como gostaríamos, mas vamos estar em breve. Então, você que é membro desta igreja, você pode continuar sendo fiel ao Senhor, depositando daquilo que Deus tem te dado. E Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Muito bem, esse é o momento em que, né, nós damos ênfase aos membros da igreja, aqueles que se comprometeram com o Senhor e com esse ministério aqui, não é, de continuarem sendo fiéis naquilo que o Senhor os tem abençoado. Sabemos que é a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. Sabemos que tudo que temos e somos vem do Senhor, vem dele. É ele, é dele. Eu e você somos dele. Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Então, amém, queridos. Quero também te convidar mais uma vez. Agora você vai, de Provérbios, você vai voltar com a tua Bíblia, e eu quero pedir que você fique com a tua Bíblia aí contigo, tá? Por favor, se ela for no celular ou for a Bíblia física, né? Mantenha aí contigo. Vamos lá no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então é o 5º livro da Bíblia. Nós vamos lá no capítulo 11. Capítulo 11. Eu quero ler com vocês a partir do verso 8. Dá vontade de ler todo esse capítulo, mas não dá. Começando a partir do 10, porque está tudo aqui interligado. Mas nós vamos pegar apenas essa porção agora, tá? E nós vamos ler do verso 8 até o verso 12 do capítulo 11 de Deuteronômio. Amém? Muito bem. Eu vou... está sendo projetado aí, olha que maravilha. Que bom. Olha, se estivéssemos aqui eu ia convidar você para lermos juntos, mas posso te convidar, então você está convidado a ler junto comigo esse texto. Vamos ler? Guardareis, pois,
todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entreis, e ocupeis a terra a que estáis passando, para a possuirdes. Verso 9. E para que prolongueis os dias nessa terra que o Senhor, com juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Pois a terra na qual estáis entrando para a possuirdes, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com o vosso pé, como a uma horta. Mas a terra que estáis passando para a possuirdes, é terra de montes e de vales, da chuva do céu bebe as águas. Olha que tremendo isso agora, olha como, vamos ler, leia, não deixe de ler, hein? Terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela, continuamente. Olha que lindo isso, aí vamos ver novamente. Terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano, todos os meses, todos os dias. Que tremendo, maravilha, não é? Que texto lindo, que passagem preciosa. Eu quero meditar com você nessa noite, nesse texto, e o título que eu dei a essa meditação é Rumo a Canaã. Rumo a Canaã, dentro do contexto aqui do texto que nós lemos, tá bom? Mas antes eu quero te convidar a orar mais uma vez. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, e é o Senhor quem nos fala por meio dela. Declare o teu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Eu quero orar mais uma vez. Pai, acabamos de ler a tua santa palavra. Ela é viva, ela é poderosa, Senhor, ela é alimento para nós. Neste momento, Senhor, santifica essa porção que lemos. Ó Deus, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo também nos santifique, para que nós possamos, Senhor, meditar, para que nós possamos receber e reter o teu ensinamento, Senhor. Pai, nós queremos nos assentar na tua mesa mais uma vez nessa noite, e queremos comer, ó Deus bendito, do alimento que tu nos dás por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, de forma submissa a ti, eu te peço, Espírito Santo, use a minha vida, não me permita atrapalhar-te. Não, Senhor, o Senhor reina absolutamente. Coloca nos meus lábios também a tua palavra, Senhor, cerra aquilo que eu quiser falar de mim mesmo. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, esse texto de Deuteronômio, como eu disse, é o 5º livro da palavra, do livro da Bíblia Sagrada, e esse texto mostra quando Deus já havia tirado o povo de Israel, a descendência de Jacó, lá da escravidão do Egito. E Deus havia feito isso também, né, por intermédio, ou usando, né, o seu servo Moisés e Arão. Então, Deus está tirando o seu povo da escravidão do Egito sob a liderança de Moisés. E Deus está levando esse povo para uma terra de liberdade. Para uma terra de liberdade e também que lhes fosse própria, ou seja, Deus os estava levando para a herança deles. Herança. Liberdade porque enquanto eles estavam no Egito, logo que chegaram lá com Jacó,
e os 12 filhos de Jacó, eles tiveram um momento privilegiado na terra do Egito. Mas os anos foram passando e a situação foi ficando difícil para eles, eles foram crescendo como povo e nesse momento aqui eles haviam experimentado uma perseguição muito forte por conta do faraó atual, naquele momento, e o Egito, que era uma terra hospitaleira, uma terra que os havia acolhido tão bem, passou a ser um lugar de angústia, passou a ser um lugar de tristeza, passou a ser um lugar de muita opressão, passou a ser um lugar de muita dor, passou a ser um lugar de falta de perspectiva, porque eles perderam completamente a liberdade. Tudo que eles faziam era para agradar os seus senhores lá no Egito. Então, é desse contexto que Deus está tirando esse povo do Egito sob a liderança de Moisés. Então, para uma terra de liberdade e também para uma terra que lhes era dada como herança, porque Deus estava levando esse povo para a terra de Canaã. Canaã, ela lhes havia sido prometida, não a eles diretamente, mas lhes havia sido prometida via Abraão, lá no Gênesis 12, olha, Gênesis 12 e Gênesis 15, Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz para ele uma promessa, ele diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu, e Deus continuou fazendo promessas para ele, e dentre as promessas que Deus fez uma promessa com quatro vertentes aí. A primeira delas é que Deus disse para ele que Deus faria dele uma grande nação. De Abraão e Sara, Deus faria deles uma grande nação. Outra bênção é que Deus também faria de Abraão, Deus daria a Abraão uma bênção pessoal, porque a palavra diz que Deus engrandeceria o nome de Abraão. Você tem dúvida de que Deus engrandeceu o nome de Abraão? Olha aí quantos anos depois. Abraão viveu cerca de 2000 antes de Cristo, nós já estamos aí 2000 depois de Cristo, e até hoje nós estamos falando de Abraão, e com muito respeito, com muita consideração, com muito carinho. Então, você tem dúvida de que Deus engrandeceu o nome de Abraão? Eu não tenho. Outra promessa que Deus fez foi de que Deus daria à descendência de Abraão uma grande extensão de terra. Isso está lá no capítulo 15 de Gênesis, no verso 18 em diante. Então vai falar de qual era a extensão do território que Deus havia dado para a descendência de Abraão. E também o texto diz, uma quarta bênção dada a Abraão, era uma bênção espiritual, e é por isso que nós falamos de Abraão até hoje, porque o texto de Gênesis 12 diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, ou seja, a partir de você e da tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, esse povo que está saindo aqui do Egito, mais de 400 anos depois de Abraão, esse povo está saindo com base nessa palavra e nessa promessa de Deus, que Deus havia feito lá atrás. Deus é fiel, viu? A gente acha que Deus atrasa, demora. Deus não atrasa nem demora, Ele tem o tempo. É Ele quem tem o tempo nas mãos. Nós é que somos apressados, nós é que somos, como dizia minha mãe, afobados. Nós é que queremos para ontem. E cada dia que passa as coisas vão ficando cada vez menos slow, não é? Cada vez menos devagar, cada vez mais rápidas, não é? E a gente pensa que nós temos que viver, receber, fazer nessa velocidade toda. E o Senhor vira para a gente lá no Salmo 46:10 e diz o quê? Aquietai-vos
aquietai-vos. Fala para você isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração aí agora? Está veloz? Olha o texto. Vamos ler juntos, mais uma vez? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Mais uma vez, vamos guardar essa palavra com a gente. Quando a gente for dormir hoje à noite, a gente lembrar desse texto. Se porventura, eu não sei o que você está passando, mas deixa que o Espírito Santo vivifique essa palavra no teu coração. Deixa que o Espírito Santo plante essa palavra no teu coração. Mais uma vez, vamos lá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Oh, Jesus maravilhoso, não é? Jesus é maravilhoso demais, demais. Glória a Deus. Muito bem, então, o Senhor havia dado essa promessa para aquele povo há tanto tempo, mas agora o Senhor estava cumprindo essa palavra. Depois de mais de 400 anos que havia sido feita a promessa a Abraão lá, Deus agora está cumprindo essa palavra. Esse povo aqui, desse texto que nós acabamos de ler no livro de Deuteronômio, eles estão no limiar de um novo tempo. Presta atenção nisso. Eu creio que isso é profético para a tua vida nessa noite. Eu creio que isso é profético para a tua vida nessa noite. Esse povo aqui estava no limiar de um novo tempo. Eles estavam vivendo um momento único e sem retorno. Qualquer retorno que eles fizessem seria um retorno que os levaria a estes aqui à morte, porque eles já haviam cruzado o deserto, já haviam terminado aqui os 40 anos de caminhada no deserto. Então retornar a tudo isso, retornar ao Egito agora, certamente retornar era morrer no deserto. E a palavra de Deus fala em Hebreus que aqueles que estão em Cristo, aqueles que são do Senhor, eles não retrocedem, eles não ficam olhando para trás e, aqueles tempos passados como foram melhores que os... Não, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo começa a viver dia após dia o novo de Deus, do novo de Deus, amém? Então, esse povo estava num momento único, sem retorno. Eles estavam agora diante da terra que lhes havia sido prometida, eles estavam vislumbrando essa terra. Eles já estavam com um pé na herança, Uau, que tremendo! Jesus, eu creio que eu e você estamos com o pé na herança também, queridos. Eu creio que eu e você estamos no limiar de um novo tempo da parte de Deus. É impossível que como igreja nós não creiamos que Deus tem algo novo para fazer nesses dias. Dias de tanta insegurança, de tantas incertezas, e incertezas que abalam o mundo todo. É impossível não crer que Deus não tem, por meio da sua igreja, dos seus profetas, dos seus servos, uma mensagem de vida, de poder, de restauração, de cura, de direção nesse tempo. E Ele tem. E Ele fará isso por meio daqueles que lhe são fiéis, daqueles que estão indo em direção às suas promessas. Mas deixa eu continuar. Então, eles estavam quase entrando na terra prometida, mas o texto traz aqui algumas observações que eu quero chamar a sua atenção, para que eles entrassem na terra. O que eles deveriam observar? Vamos ler juntos o verso 8, olha lá, Deuteronômio 11:8. Guardareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, entreis
e ocupeis a terra para onde estáis indo, estáis passando para a possuirdes. Primeiro, eles, para entrarem na terra, deixa eu só situar você aqui mais um pouquinho e a gente já entra na terra. O livro de Deuteronômio é um livro, praticamente todo ele aconteceu num acampamento, porque o povo já havia cruzado o deserto, já haviam se completado aqui os 40 anos, o próximo passo agora era entrar na terra. Então eles estavam parados aguardando o direcionamento de Deus, para eles então entrarem na terra. Só que Moisés aqui está vivo, e Moisés não iria atravessar com esse povo para a terra prometida, não iria liderá-los nesse processo, era Josué. Deus já havia escolhido Josué tempos atrás aqui, para que Josué fizesse essa travessia. Interessante, porque Moisés já havia cumprido a missão dele. Moisés sabia que ele não iria passar desse momento. Então, o texto de Deuteronômio, todo ele são sermões, são mensagens que Moisés traz para o povo antes de ser promovido para a glória. O livro de Deuteronômio é isso. O povo não está em marcha, o povo está parado, acampado, ouvindo o servo de Deus no direcionamento para que eles então pudessem logo em seguida entrar na terra. Muito bem. Para que eles entrassem na terra, diz o Senhor por meio de Moisés, verso 8: guardareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Guardareis, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, ou que hoje vos ordeno. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase. Queridos, nós estamos vivendo um tempo um tanto difícil, porque é um tempo onde o homem, aí estou falando o homem, né? Homem, mulher, gênero, né? Humano, ele tem sido atraído, ele tem sido convocado, ele tem sido empurrado para um momento em que ele passa a ser o centro da história. A mensagem das propagandas, a mensagem da mídia de um modo geral, é promover o homem, colocar o homem no centro de todas as coisas, como a importância máxima. Tudo é para o homem, ou tudo é para ele e a partir dele. Então, ou seja, aquilo que eu sou até empurrado a de repente querer olhar para a vida e começar a buscar aquilo que me satisfaz, aquilo que eu entendo que alegre a minha vida, que que satisfaça a minha alma. E às vezes o apelo é tão forte, porque ele usa de subterfúgios passados, ou seja, olha, você já viveu tão aquém de uma verdadeira vida feliz, satisfatória, deslumbrante, então você também é alguém que merece. O sol nasceu para todos, nasceu para você também. Então esse é o seu tempo de ser feliz. Acontece que muitos dos que dizem isso, esse é o seu tempo de ser feliz, eles não dão a receita correta. Eles jogam para você, para a minha responsabilidade de decidir como é que eu quero ser feliz. E muita gente tem se machucado, e tem machucado tantos outros nessa busca. Deus é tão sábio, Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que Deus, quando Ele escolhe o seu povo, quando Ele se revela ao seu povo, Ele não deixa o seu povo ao seu bel prazer, porque Deus conhece a natureza humana, Deus nos conhece verdadeiramente. Aquilo que eu não mostro para vocês, aquilo que eu escondo, que eu falo, aquilo que eu tenho vergonha de mim mesmo, aquilo que eu procuro
cobrir o máximo possível para que você não saiba, para que você não veja. Eu posso até tentar, eu posso até conseguir esconder de você, mas não dá para esconder do Deus Todo-Poderoso. Não dá. E sabe o que é maravilhoso disso? É que Ele é amor. Um amor que eu não sei te explicar, eu não sei definir esse amor. Se não for pela própria palavra dEle, pelo que Ele mesmo fala e faz e demonstra, não tem como definir. Porque é um amor que suplanta tudo que eu e você conseguimos até mesmo imaginar. Então, por mais que eu pense que eu posso buscar a minha felicidade, por mais que eu pense que eu posso plantar a minha felicidade para colher a minha felicidade, olha, eu e você somos tão pequenos, que tudo que nós colhemos como satisfatório, como satisfação, vai ser muito pequeno, vai ser muito pouco e até transitório, quando nós podemos comparar com o que Deus tem para aqueles que o obedecem, que andam com Ele. Ah, Jesus, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão maravilhoso. E Deus então dá mandamentos para esse povo. E esse povo deveria guardar esses mandamentos. É o que Ele diz na palavra: guardareis todos os mandamentos que eu estou te ordenando hoje. Eu sei que essa não é uma palavra muito boa, muito agradável, porque essa coisa de dar mandamento e pedir para você guardar mandamentos, obedecer, não é muito fácil, né? Não é muito agradável. A gente está mais, peça por favor, não é? Dê uma condicional aí, se você quiser, se você achar que é interessante, daí você faz. Mas aqui o Senhor Deus está dizendo na palavra dEle: guardareis os mandamentos que eu hoje vos ordeno. Olha que tremendo. O problema é que às vezes nós temos medo de mandamentos. Esse é o problema. Às vezes nós somos tão machucados com mandantes e mandões e mandatários na nossa vida, que nós não conseguimos sequer ouvir essa palavra. E colocamos Deus com os seus mandamentos como se fosse mais um dentre tantos. Cuidado, cuidemos. Por que Deus diz ao povo que eles guardassem os mandamentos do Senhor? Primeiro, olha só que tremendo. Às vezes a tendência de nós lermos na palavra é acharmos que Deus dá mandamentos porque Deus quer ficar assim, não é? Lá de cima, olhando assim. Tem alguns irmãos preciosos aqui. Paulo Sérgio, muito bem, você está agindo direitinho, Paulo Sérgio. Muito bem. Olha, lembra do mandamento que eu mandei? Ok, esse é o mandamento. Wellington, você lembrou do mandamento? Está obedecendo direitinho? Ok, muito bem. Às vezes nós achamos que o mandamento é para Deus, para satisfazer o coração de Deus. Olha o que Deus diz. Ele diz que a observância dos mandamentos era para quê? Para que o povo se tornasse como? Para que o povo fosse forte, para que sejais fortes. Por quê? Porque eles estavam diante do tomar posse de uma promessa que Deus lhes havia feito. Aquele era o momento deles entrarem na terra da promessa, era o momento deles. Eles eram agora os protagonistas da história. Mas eles tinham enfrentamentos pela frente. Não era simplesmente entrar na terra e montar o acampamento. Eles precisariam conquistar a terra e também trabalhar na terra. Isso demandaria muito esforço. Isso demandaria muito tempo também. Isso demandaria disposição. Isso demandaria
coragem. Para isso, eles precisariam estar abastecidos. E aí, por que o mandamento, segundo o Senhor aqui, os faria fortes? Olha só, os faria fortes porque os mandamentos do Senhor são para a nossa proteção. Os mandamentos do Senhor traçam limites para que o seu povo e aqueles que são dele andem em segurança. Porque se deixar, nós vamos andando e vamos fazendo e vamos mexendo, trocando os marcos, trocando os limites, segundo o que nós entendemos que deva ser. Mas é o Senhor quem impõe os limites, é o Senhor que coloca os marcos, porque a terra é dele, é tudo dele. Então o mandamento também é para a nossa proteção, e os mandamentos revelam a vontade de Deus. Era então para o bem deles. Eu quero te convidar a ir comigo rapidamente lá em Josué capítulo 9, é o próximo livro, capítulo 1, perdão, Josué 1, Josué capítulo 1, o texto é conhecido, mas ele fala exatamente disso. Olha que tremendo o que Deus está falando com Josué. Não é um profeta que veio falar com ele, não, o próprio Deus vem falar com ele. Josué, você agora vai levar esse povo para entrar na terra. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso é muito sério. Josué, Moisés já foi promovido para a glória, agora é com você. E olha o que Deus diz para Moisés, para Josué. Josué, verso 3, Josué 1:3. Como eu disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a planta, com a sola do vosso pé. Ou seja, a terra, a promessa já havia sido dada, e segundo o que Deus está dizendo aqui, era só entrar, era cumprir, o cumprimento estava ali. Mas isso, eles teriam que entrar, né? O que eu disse do esforço. Verso 4, a vossa terra irá, ele vai traçar aí os limites da terra agora, desde o deserto, desde este deserto até o Líbano, e desde o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Muito bem, mas agora olha o verso 5, olha o que Deus fala para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque como eu estive com Moisés, eu também estarei contigo. Então o que é que faria a vida de Josué forte? O que é que faria a vida de Josué vitoriosa? Era todo o potencial de Josué? Claro que tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabia, somaria nesse processo, mas o diferencial era a presença de Deus na vida dele. E como é que Josué tomaria posse disso? Olha lá: como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6, esforça-te e sê corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Verso 7 agora, apenas esforça-te e sê corajoso. Olha só, primeiro verso 6, sê corajoso. Verso 7, sê corajoso, né? Mas olha o diferencial aqui no verso 7. No verso 6 ele fala: sê corajoso, que você vai fazer esse povo entrar. Agora olha no verso 7, apenas Josué, esforça-te e seja corajoso. Para quê? Para enfrentar o inimigo cara a cara. Seja corajoso, Josué, quando você estiver na batalha e você estiver lutando, para que você não retroceda, não vire as costas para o inimigo. Olha isso, o que é que o Senhor está dizendo para ele? Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer o quê? Conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então veja, Deus está falando com Josué, e Deus está dizendo para ele: Josué, você vai ser bem-sucedido, eu vou estar com você, esforça-te e sê corajoso. Olha a ênfase aí, ser corajoso para guardar, para obedecer
Irmãos, é isso mesmo. Obedecer à palavra de Deus não é para covardes. Não. Não é para pessoas que ficam pensando, será? Tudo é relativo. Não. É fé. É crer que Deus disse, e essa palavra é verdadeira, essa palavra se cumpre e Ele é fiel. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Às vezes nós olhamos para Deus, para o que Deus diz, e nós pegamos a palavra de Deus, ou o que conhecemos e recebemos acerca de Deus, e passamos por um filtro de todas as filosofias que nós já lemos, todos os filósofos, todos os cientistas, toda a ciência, toda a história, e nós passamos pelo filtro, mexemos para ver o que sai daí. Misericórdia. A história fala sobre Deus. Fala sobre. A ciência não fala tudo sobre Deus. Deus mesmo é que se revela. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 6, que só vai conhecê-lo, capítulo 11 de Mateus, que só conhece a Jesus e só conhece a Deus, só conhece a Deus aquele a quem o Filho quiser revelar, e só conhece o Filho aquele a quem o Pai quiser revelar. Ou seja, todo o meu conhecimento, o seu conhecimento de Deus, ele só é possível por meio do Espírito Santo, que abre o meu entendimento, abre o seu entendimento e nos faz ver Deus, porque esses olhos estão manchados com o pecado, com a ignorância, com a cegueira. Nós não conseguimos ver o bem por nós mesmos, não conseguimos, nós somos incrédulos por nós mesmos, se não é o Espírito Santo de Deus nos impactando, nos abrindo, nos quebrantando, nos curando, nos lavando. Meu querido, ai de nós, e não sou eu que estou dizendo isso, foi o apóstolo Paulo quem disse, ai de mim, com todo o conhecimento e sabedoria e cultura que eu tenho, eu considero tudo isso como esterco, como perda. O mandamento do Senhor é proteção. Olha, Deus continua falando com Josué. Ele diz, verso 8, não afastes de tua boca o livro desta lei, mas faz o quê? Antes, o quê? Medita. O que é meditar? É fazer uma leitura simples, rápida e pronto? É fazer o que a gente está fazendo aqui, meditar. Nós estamos, medita nele, quando? Só de manhã? Só de tarde? Só à noite? De dia e de noite. Para quê? Para que você saiba o que diz o livro, para que você saiba qual é o mandamento, e para que você não queira dirigir a sua vida conforme a sua filosofia de vida, conforme o que você aprendeu nos livros, mas que você dirija a sua vida, confie verdadeiramente a sua vida ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, porque é Ele quem tem a palavra final sobre a nossa existência, sobre a sua existência. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, aí então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? O mandamento nos protege. Às vezes as barreiras em relação a mandamento, a palavra mandamento, é que mandamento pressupõe obediência. Essa palavra obediência, não é? Essa palavra obediência, né? Obediência, mandamento pressupõe obediência. Eu vou conhecer os mandamentos, eu só tenho uma opção. Eu conheço, e agora? Eu obedeço ou não? É só isso. Se eu obedeço, se eu não obedeço. Mandamento pressupõe obediência.
Obediência pressupõe reconhecimento de autoridade, ou seja, há uma autoridade sobre mim, não tem como. Onde você for, vai haver uma autoridade sobre você. Onde você for. Porque cada pessoa na sua área, ela é autoridade ali naquele lugar. Mandamento pressupõe obediência, obediência pressupõe reconhecimento de autoridade, que por sua vez pressupõe o quê? Se tem autoridade, o que tem que haver? O que tem que haver? Submissão. Que palavra difícil, não é? Não é não, isso é proteção para mim e para você. Nós temos que saber a quem nós estamos nos submetendo, não é verdade? Então, se há autoridade, a autoridade pressupõe submissão. Submissão aos olhos dos homens é sinal de fraqueza. Submissão a Deus é sinal de força, de dependência e parceria com Ele. Amém? De quem você quer ser parceiro, meu querido? De quem você quer ser parceira, minha querida? Dependa de Deus. Seja submisso ao que Deus tem te orientado, ao que a palavra dele diz. E você será forte. Bem, então, por que é que Deus então diz para que eles guardassem os mandamentos, observassem os mandamentos? Porque a observância dos mandamentos os faria fortes. Outra, o que o texto diz ainda lá? Continuando, Deuteronômio, verso 8, parte B, C, aliás, os faria entrar e ocupar a terra prometida. Olha, veja que quando Deus fala com Josué, lá no capítulo 1 do livro dele, Deus diz para ele que ele deveria ser forte e corajoso para guardar a palavra. É por isso que Jesus lá no Novo Testamento vai dizer, olha, quem de mim e da minha palavra se envergonhar, eu e meu Pai também nos envergonharemos dele naquele grande dia, naquele último dia. Por quê? Por que envergonhar de Jesus? Por que ter vergonha de Jesus? Por que ter vergonha de Deus? Você tem? Você tem orgulho do seu Deus? Amém? Então o mandamento os faria fortes. 2, os mandamentos os fariam entrar e ocupar a terra prometida. Olha só, mandamentos, como eu disse, são para proteção, mas mandamentos também são para instrução. Às vezes nós estamos diante da promessa, nós estamos diante daquilo que Deus está nos dando, e o que nos falta para entrar? O como. Como entrar? O que eu faço agora? Senhor, já entendi, a promessa está aqui, eu preciso entrar, mas e agora? Como eu entro? E é exatamente isso que o mandamento faz. O mandamento instrui no como, dá instrução, porque olha que tremendo. Marca aí o Deuteronômio, vamos lá no Salmo 119, verso 97, olha lá, Salmo 119, verso 97, lá no meio da Bíblia, aí você abre o Salmo 119, você sabe quantos versículos tem o Salmo 119? É o maior salmo da Bíblia. Muito bem, então Salmo 119, verso 97, olha o que diz o salmista: quanto amo a tua lei, ela é minha o quê? Meditação, não é só leitura, é meditação, todo o dia, ou o dia todo. Continuando, por favor, 98, olha o verso 98, o teu mandamento me faz o quê? Mais sábio do que os meus inimigos. Por quê? Porque o mandamento, uma vez aprendido e meditado nele, nós guardamos esse mandamento conosco, e ele é instrução. Então ele nos capacita diante dos desafios, ele nos ensina o como. O mandamento do Senhor, diz o salmista, me faz mais sábio que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Verso seguinte, próximo: tenho mais entendimento do que todos os meus professores. Ele está falando de entendimento, não está falando de conhecimento específico, está falando de entendimento, tem a ver com bagagem, com maturidade, não é? Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos
são a minha meditação. Ou seja, o salmista conhece o Deus criador de todas as coisas. Ele conhece a fonte de todas as coisas. Próximo. Verso 100. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos, os teus mandamentos. Ele não está sendo presunçoso aí, ele também não está sendo desrespeitoso ao falar dessa maneira. O que ele está dizendo é que na velhice, por tantas experiências vividas, o conhecimento fica acumulado, a maturidade ela é vasta. É por isso que as pessoas que viveram mais, elas são sábias para darem conselhos, porque elas não só sabem, elas viveram muito do que elas aconselham. Se elas não viveram propriamente, elas viram o outro viver e aprenderam. Mas o que o salmista está dizendo? Que quando nós meditamos nos preceitos do Senhor, o conhecimento, a maturidade, a capacidade de entendimento é tão grande, que até mesmo aqueles que estão colocados no auge de mais sábios, mais entendidos, eu estou ali com eles. Você quer ver um exemplo maravilhoso disso? Você pega o Evangelho, quando Jesus e a sua família foram para uma das festas lá em Jerusalém, terminou a festa, a família de Jesus foi embora, pensando que Jesus estava no meio lá com os meninos. Os pais iam na frente, os meninos vinham brincando e pulando e correndo atrás. Era normal, era uma coisa comum. Isso Jesus estava com 12 anos de idade. Eles foram embora, quando chegou a hora de dormir, provavelmente escureceu, as famílias se reúnem. Cadê o menino Jesus? Não está no meio do acampamento. Se não está aqui, ninguém viu, ele ficou lá. Se ele ficou lá, voltemos a Jerusalém atrás dele. Quando eles voltam, onde é que está Jesus? Com 12 anos de idade. Ele está lá no templo, conversando com quem? Com os doutores da lei, com os escribas, com os sábios. E do que ele estava conversando? Exatamente sobre a lei, sobre os mandamentos do Senhor. Então veja, onde é que Jesus ficou? Que para ele foi tão superior, tão melhor, tão mais importante, ou seja, foi tão cativante que ele ficou ali quando ele começou aquela conversa. Ele nem viu a sua família ir embora. E quando eles encontram com ele, diz, fiquem tranquilos, eu só estava cuidando das coisas do meu pai. Então, eu não estava fazendo nada. E também Maria ficou quietinha, não guardou aquilo no coração, porque Maria sabia, não é? Mas veja esse conhecimento aplicado, essa meditação aplicada. Muito bem. Vamos em frente. Nós já falamos de Josué. Ai, Senhor, estou com medo do horário aqui. Muito bem. Se nós voltarmos lá em Josué, ainda no capítulo 8, nós vamos ver uma experiência tremenda. Eu vou só fazer um relato rápido. Josué havia passado pela batalha contra Jericó, e agora ele está indo para a segunda batalha, que é conquistar a cidade de Ai. Só que a conquista de Jericó foi tão maravilhosa, foi tão cativante, foi tão, diríamos assim, motivadora, que Josué pensou, né, no consenso ali com alguns dos seus ali, pensou, olha, conquistar Ai, que é uma cidade pequenininha, nem precisa ir todo mundo lá. Aí um dos comandantes de Josué diz, olha, manda uns 3.000 homens, aí a gente vai lá e conquista Ai. E aí eles vão, com aqueles 3.000 homens, Josué permite, eles vão, e eles quando voltam envergonhados, porque eles foram derrotados pelos moradores de Ai. Interessante. E aí Josué não entende o que está acontecendo. Josué não sabe o que está acontecendo. Por que aquela derrota foi tão grande? Por 2 motivos sérios. Primeiro, porque havia pecado no meio do povo. O povo havia desobedecido o mandamento. Veja, mandamento é proteção. Todas as vezes que eu e você, presta atenção nisso, todas as vezes que eu e você sabemos do mandamento de Deus,
E nós achamos que nós podemos contornar, ou que não é bem assim, ou que isso ficou lá no Antigo Testamento. E a gente dá um jeito de fazer por nós mesmos. Cuidado, muito cuidado. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu preciso ter cuidado para saber se eu soube realmente interpretar aquele mandamento, se de fato era do jeito que eu achei que podia ser. Josué, o homem que Deus tinha falado com ele, aqueles textos que nós lemos, logo depois, dias depois, ele e o seu exército foram derrotados por um pouquinho de gente. Por quê? Porque eles desconsideraram o mandamento. Havia pecado no meio do povo de Israel. E Josué, ao invés de buscar a presença de Deus para a próxima batalha, ele considerou que ele poderia resolver aquilo por ele mesmo. Mas quem estava dando aquela terra era o Senhor. Quem estava conquistando aquela terra para eles era o Senhor. Não eram eles e nem o braço deles. Isso é tão sério. Porque às vezes você quer ver uma coisa simples, um exemplo simples. Você na sua casa, na hora da sua refeição, você tem, antes de comer com os teus familiares, você tem dado graças pelo alimento que está na sua mesa? Quantos de nós estamos esquecendo de dar graças? Porque não, eu comprei, foi com o meu salário, foi com o trabalho que eu fiz, foi um serviço extra, foi. Ou seja, eu resolvi isso sozinho. Será? Será que foi você mesmo? Ou será que foi a bênção de Deus sobre você e sobre tudo que você fez? Dê graças, seja grato, reconheça o favor do Senhor sobre a sua mesa. Amém? E Ele vai fazer prosperar e atuar tua vida, a tua despensa. Cuidado, cuidado. Isso custou muito caro para Josué. Custou muito caro para Josué e para o povo de Israel. Até que Josué foi se prostrar diante do Senhor e disse: Senhor, o que está acontecendo? Estava tudo indo tão bem, por que agora nós somos derrotados, Senhor? Sabe o que Deus falou com Josué? Você acha que Deus chegou lá com um lencinho para Josué e disse: está aqui, filho, enxuga as lágrimas? Não. Josué, por que você está aí desse jeito? Por que você está aí desse jeito aí? Tem pecado no meio do povo. O povo deixou de obedecer aquilo que eu já orientei, já direcionei. Ou seja, Josué, se você tivesse buscado minha presença antes, você não estaria tendo que buscar agora dessa maneira, derrotado. Porque se você tivesse buscado a minha direção e a minha bênção antes, eu teria te dito isso lá. Está entendendo, queridos, como o mandamento é proteção? Como o mandamento nos leva a tomar posse da terra. Então não é do jeito que eu e você queremos, é do jeito que Deus está nos direcionando. Como? Do jeito de Deus. Estou terminando. Verso ainda, final do verso, vamos lá de novo, volta lá no Deuteronômio, no capítulo 11, e o texto diz, verso 8, verso 9, perdão. E para que prolongueis os vossos dias nessa terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais e a descendência deles, terra que dá leite e mel. Ou seja, primeiro, o mandamento do Senhor nos faz fortes. O mandamento do Senhor nos encoraja, nos fortalece, nos coloca na batalha. O mandamento do Senhor também nos faz herdar a terra, entrar na terra, conquistar a terra, porque o mandamento do Senhor também é instrução, Ele nos dirige como nós devemos fazer. E mais, uma vez que nós já estamos fortalecidos, uma vez que nós estamos instruídos, qual é a promessa agora? Uma vez sido fortalecidos, tendo sido instruídos, a promessa é de prolongamento dos dias na terra. Veja bem, a observância dos mandamentos do Senhor prolonga os nossos dias na terra.
É o que o texto está dizendo. Deus lhes faz uma promessa. A observância do mandamento vem sempre com promessas da parte de Deus. Deus sempre dá um mandamento e aí em seguida Ele dá uma promessa. Olha que tremendo o Salmo 1, olha que salmo maravilhoso, eu gosto do Salmo 1. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí, verso seguinte, verso 3. Pois será, olha aí a prosperidade, olha a bênção, olha a promessa aí, ó. Pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Você já viajou de carro? Você já viajou de carro por regiões de plantação, que tem aqueles campos enormes, e de repente, aí o pessoal, os proprietários, eles aram a terra, preparam a terra para o plantio, mas de repente você vê assim como se fosse um corredor de árvores, lá na frente, muitas árvores. Mas por que esse proprietário, ele preparou essa terra toda, mas deixou aquelas árvores ali, e nem uma coisa reta, é uma coisa que está fazendo curvas? É porque aquelas árvores, se você observar, são árvores bem verdinhas, bem saudáveis, elas estão ali, porque há um ribeiro de água entre elas. Quase sempre há um ribeiro de água, ou um rio entre elas. Comece a observar para você ver. Árvores que estão plantadas junto aonde? Junto às águas. Ou seja, essa árvore, ela está sempre regada, sempre alimentada. E óbvio, essa árvore, ela está em que condição em relação a fruto? Ela dá o seu fruto quando? Na estação apropriada, e a folha não cai. Agora ele está falando da pessoa, né? E tudo quanto fizer, prosperará. Amém? Oh, Jesus amado. Aí ele vai dizer: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os pecadores não prevalecerão no juízo, deixa o Salmo 1 por enquanto. Vamos continuar aqui. Então, observar os mandamentos do Senhor, receber os mandamentos do Senhor, é ter a nossa vida, a nossa existência prolongada. No capítulo 18 de Deuteronômio, eu não vou ler, ali capítulo 17, verso, se eu não me engano, verso 18, verso 14 a 20, está falando sobre o rei de Israel. E a palavra que Deus dá para o rei, a orientação ele dá várias orientações de como o rei deveria agir. Mas lá do verso 18 a 20, ele vai dar uma orientação tremenda, que é: o rei vai fazer uma cópia do livro da lei que foi dado a Moisés, e ele vai ter essa cópia com ele ali do lado no trono, e o rei vai meditar nessa lei todos os dias, para que ele andasse, observasse, julgasse e vivesse segundo a palavra do Senhor. Eu quero fechar, queridos. Você viu que eu falei tudo isso aqui no contexto de Antigo Testamento. Mandamento do Senhor no Antigo Testamento. Eu quero te convidar a ir comigo lá no Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, eu quero que você marque, deixa aí João 6, tá? E coloque alguma coisa na sua Bíblia aí, para marcar essa passagem, essa página aí, porque eu vou te chamar. Olha aí, eu gosto que a gente trabalhe com a Bíblia, tá? Eu vou te chamar para ir agora, marcou aí, vamos lá em Filipenses capítulo 2, tá? Filipenses capítulo 2, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2, olha o que diz o texto, verso
capítulo 2 de Filipenses, verso 5 em diante. Olha só. Filipenses capítulo 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem é? Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Sentimento que existindo em forma de Deus, não fez o quê? Não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, ou seja, ele deveria viver segundo os olhos dos homens, e os homens tentaram muito Jesus a fazer isso. Você não é Deus? Então ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Verso 7. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. Veja, ele faz por ele mesmo. Jesus não deixou de ser na sua essência. Ele era, ele sempre foi, mas ele se fez como? Ele se fez servo, ele se fez semelhante a mim e a você. Verso seguinte. E ele, achado na forma humana, o que é que Jesus fez? Ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente. Até quando? Até o final, até o último dia, até o último momento, até a morte, e morte de cruz. Verso seguinte, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você veja que tem esses textos que nós lemos, eles são divididos em dois blocos, um bloco de humilhação e o outro de exaltação. Porque quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Por quê? Porque quem exalta verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso. Volta lá para João agora. Volta para João, olha que tremendo. Capítulo 6 de João, lá no verso 38. João 6, 38. O 37 diz assim também. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Verso 38. Pois desci do céu, porque eu desci do céu, não para fazer o quê? Disse Jesus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem? Daquele que me enviou. Jesus tinha tudo para fazer a vontade dele. Ele tinha potencial, ele tinha capacidade, ele tinha poder, tinha tudo, influência, tinha tudo. Mas o que é que ele fez? Ele submeteu a vontade dele à vontade do Pai. Amém? Vamos seguir em João 6 ainda? Mais um, verso 57 ainda. João 6, 57. O que é que diz o texto? Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Onde estava a fonte de sustento, de alimento, de fortalecimento, de capacitação do Senhor Jesus aqui? No Pai. Ele buscava a sua proteção, ele buscava a sua força, ele buscava a sua instrução, onde? No Pai. E o que é que ele está dizendo? Que ele recebeu tudo isso, e agora ele pode dar para mim e para você, desde que eu e você estejamos nele. Amém? Oh, Jesus maravilhoso! Nós temos exemplo, querido. Anda um pouquinho mais, capítulo 7 agora. Capítulo 7, verso 16. Olha lá o que diz o verso 16. Jesus está falando, hein? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas vem de quem? Daquele que me... O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Jesus está dizendo que ele poderia falar tantas coisas dele mesmo, mas ele fala de quem? Ele fala do que ele viu e ouviu recebeu do Pai. Desculpa, querido, às vezes eu e você achamos que a nossa palavra consola, a nossa palavra fortalece. Ok.
Boas palavras são maravilhosas, mas as palavras que verdadeiramente marcam e fazem diferença na vida de qualquer pessoa são aquelas palavras que nós recebemos do coração de Deus, que o Espírito Santo disse: olha, fala isso, eu sei que está passando no coração dela. Jesus, para terminarmos, verso 8, 28, capítulo 8, verso 28, diz assim, palavras de Jesus: Jesus lhes respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Jesus era tão dependente do Pai, que ele não tinha dúvidas quanto à sua identidade, quanto ao seu ministério, quanto ao amanhã. Verso 28 ainda, 28 antes, 8, 28. Jesus prosseguiu: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, não sabereis que eu sou e que nada faço, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Verso 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. O que Jesus está nos dizendo aqui? Que quando eu e você caminhamos no mandamento e na vontade de Deus, o Senhor está sempre conosco, ainda que eu e você não consigamos vê-lo, porque às vezes nós queremos ver Deus com esses olhos, mas nós precisamos ver o Senhor com os olhos da fé e da convicção de que Ele é fiel, e Ele falou, Ele não vai faltar conosco. Para fechar, verso 42, 8:42. Jesus respondeu: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois saí de Deus, e dele procedo, não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Queridos, eu comecei falando de mandamento, de obediência, lá no Antigo Testamento. Mas a Bíblia, do Antigo ao Novo, ela é uma só. O desejo de Deus é que eu e você possamos viver observando a palavra dEle. Porque Ele é um ditador? Porque eu e você não sabemos viver por nós mesmos. Nós precisamos da instrução dEle. Amém? Nós precisamos da instrução do Senhor. Então, meu querido, como eu disse no meio da mensagem, esse é um tempo profético na sua vida. Se você sente pelo Espírito que você está no limiar de um novo tempo, que você está no momento de colocar o pé na promessa, então, queridos, vamos juntos, observando a palavra do Senhor, observando o mandamento, para que nós não queiramos fazer por nós mesmos, nem queiramos fazer pelo que os livros de filosofia e de ciência querem nos dizer que deva ser. Conhecimento, maravilhoso, muito bom, conhecimento técnico, prático, ótimo. Mas o conhecimento que é vivo e que gera vida, está aqui. Amém? Deus o abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te encha de tal maneira nessa noite, nessa semana. E como eu disse, se o seu coração está inquieto, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E em seguida, nós vamos orar.